Você já ouviu falar em energia fotovoltaica, painéis solares? Então vem aqui comigo que eu vou te explicar. Seja bem-vindo ao canal Reinventando do Seu Jeito. Esse é mais um Papo com Jane. E hoje a gente teve uma colher de chá aqui. Um engenheiro eletricista da Soprano vai nos dar uma entrevista e vai nos contar tudo como é que funciona essa energia solar, essa energia fotovoltaica. A Soprano é nossa parceira aqui na obra do apartamento 2 em 1 e eles fornecem também energia fotovoltaica. Eu quero aproveitar a presença do engenheiro Thiago aqui da Soprano para ele nos explicar um pouquinho, Thiago, como é que funciona a energia fotovoltaica. Bom, hoje em dia a energia fotovoltaica ela está muito presente no dia a dia, nas propagandas, enfim, e a termos bem práticos como que funciona, né? Se você tem uma residência, um apartamento, você consegue instalar as placas solares e gerar sua própria energia. Muito se fala em taxação, a taxa que você tem que pagar, mas você não fica mais tão dependente dos aumentos da energia elétrica. Por exemplo, se você tem uma conta de R$200 e a conta aumentou 10%, você tem um aumento de R$20. Se você tem a energia solar e o valor da energia aumenta, você está com uma conta de R$20, se aumentou 10%, você vai para 22, por exemplo. Ou uma conta reduz tanto assim, Thiago? Normalmente, o que a gente tem que pagar é a taxa básica, essa ela é obrigatória. Então, para redes monofásicas hoje, gira em torno de R$30, redes bifásicas em torno de R$50 e redes trifásicas em torno de R$100, que é a taxa básica que a gente paga para a concessionária. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem que pagar um imposto em cima do que a gente trafega na rede. Então, se eu gero energia para a rede e eu consumo ela de volta à noite, em cima dessa energia que eu estou consumindo à noite, eu pago o ICMS, que é 30% em cima da taxa de serviço. Isso praticamente dá uns 13 centavos por quilowatt com o valor da energia elétrica de hoje, de 2021. Tá? Então, a pessoa que gasta, por exemplo, 200 kW, ela vai gastar ali R$26 de taxa, mais ou menos. A pessoa que gasta uns 200 kW, ela vai gastar em torno de... Ela vai gastar os 30 da taxa mais uns 10 ou 15 reais. Então, de 40 a 45 reais. Tá? Mais ou menos nesse valor. Isso. Se você tem uma conta de 500 reais... Por exemplo, você vai ficar com uma conta de 60 ou 70 reais. Quanto mais você consome, maior é o benefício que você tem instalando as placas. E aí tem um outro grande ponto, né? Que é o autoconsumo remoto, que a gente chama. Então, se a pessoa tem uma chácara, por exemplo, ela que tiver a conta de energia ligada no CPF dela, e ela tiver um apartamento na cidade, ela pode utilizar. Isso, exatamente. Ela coloca um sistema maior na chácara, por exemplo, compensa a energia da chácara e compensa a energia do apartamento também. Então, essa modalidade tem sido muito utilizada. Às vezes as pessoas têm uma casa na praia ou alguma coisa do gênero, estando dentro da mesma área de concessão da distribuidora, isso é possível de ser feito. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem a CEE, que é a Companhia de Energia Elétrica, a gente tem a RGE. Isso, que é a CPFL, né? Exatamente, isso, do grupo acho CPFL. Que são umas 3 companhias Isso, aqui, né? basicamente umas 3 companhias. Tem que estar dentro da mesma companhia. Dentro da mesma companhia. Esse é um ponto muito importante que tem que ser considerado. Será que você já é inscrito no canal? Tô vendo que você aí ainda não é inscrito. Se inscreve lá, é de graça, gente. É só se inscrever e ativar ali o sininho das notificações para você ficar sabendo, porque 2 vezes por semana a gente tem produção de conteúdo aqui para você. E com relação ao investimento, a gente faz um investimento para ter esse equipamento e ele demora um tempo para ser diluído, digamos, nessa economia que a gente faz. Exatamente. Esse tempo de retorno do investimento ele está diretamente direcionado ao quanto você consome, tá? Como eu comentei, dependendo do consumo, se você consome mais, até um determinado ponto, seu investimento é muito mais rápido, o retorno do investimento é muito mais rápido. Em termos muito práticos, o que a gente costuma falar? Quanto você vai investir? Você vai investir de 45 a 60 vezes o valor da sua conta. Se você vai financiar, então tem financiamentos a juros muito baixos, então tem que fazer essa análise. Você vai num banco, o banco já financia em 60 meses, então muitas vezes o seu sistema se paga em 3 anos, 4 anos, mais ou menos essa conta. Então assim, por exemplo, vamos supor que a pessoa vai financiar, ela vai durante 60 meses, supondo,
que são 5 anos, né? Isso. Ela vai pagar o preço que ela paga pela sua conta de luz hoje. Exatamente, né? Exatamente. Só que ela vai pagar a parcela daquele equipamento e mais a taxa básica para a companhia. Isso, que somando os dois dá mais ou menos o que ela consome de energia na Hoje. atualidade, digamos. E depois de 5 anos, ela já pagou o equipamento e ela vai pagar só a taxa básica. Somente a taxa básica, exatamente. Então, esse é o grande ganho. E os equipamentos solares, então, eles tem garantia de eficiência por 25 anos. 25 então, anos. você está livre por 20 anos. E aí hoje... Paga 5 e usufrui... E usufrui 20, basicamente isso, exatamente. E aí tem um outro ponto, né? Se fala muito hoje a bandeira vermelha, né? A bandeira vermelha está no patamar 2, se não me engano, são próximo de R$9 a cada 100 kW, né? Você gerando sua energia, você se isenta da bandeira vermelha. Sim, então, porque vai estar sempre na taxa mínima. Exatamente. A bandeira vermelha você vai pagar quando consome, e aí quando faz abatimento na conta ela é descontada. Então você não tem o impacto das bandeiras também. Então esse é um outro ponto muito positivo da geração. Eu tenho um sonho de consumo que eu quero colocar na minha casa, e o meu escritório fica bem pertinho, mesmo que não ficasse pertinho, sendo na mesma companhia. Isso, né? pode ser feito. Aí pode utilizar também no meu escritório, né? Porque tá a conta no mesmo CPF. Exatamente, perfeitamente. Muito legal. E a Soprano, então, fornece essas placas de energia fotovoltaica? Exatamente. A gente tem sistemas desde pequeno porte, então podemos vender sistema com duas placas. Para um apartamentinho pequeno? 4 placas, 6 placas, até 2.000 placas, 4.000 placas. Para uma indústria, para indústrias, para grandes usinas. Então a gente tem equipamentos desde o pequeno porte ao médio e grande porte também. Muito Desde legal. a placa, estrutura, os cabos, então a gente tem a solução completa. Quando a gente vende o gerador fotovoltaico, que é a solução completa já. O cliente só precisa do instalador. E aí, para adquirir esse produto, é diretamente lá com a Soprano? Como é que as pessoas fazem? A gente tem a linha fotovoltaica, ela é um pouquinho diferente, a gente tem diversos canais. Então a gente tem um canal online, então uma plataforma onde podem ser feitas algumas simulações, temos uma calculadora no nosso site para quem quer ter uma base de, eu quero ter uma base de quanto eu gastaria. Você entra no nosso site, lá no cantinho da página tem uma calculadora solar onde você coloca o consumo da sua energia e tem o tempo de retorno do investimento. E aí a forma de venda pode ser através do instalador, pode ser o cliente final nos contatando também, e a gente pode indicar algum instalador da região. Funciona nesse formato. Bom, eu vou deixar os canais de contato então da Soprano para você que se interessou pelo assunto. Eu acho que não é o futuro, é o presente, né? É o presente, exatamente. Porque assim, é a economia total de energia, a gente faz esse investimento e depois fica usufruindo durante 25 anos. Acho que é o meu sonho de consumo, tá, gente? Então... É a forma hoje mais simples que a gente tem de ter a nossa energia independente dos aumentos, então se tornar um autoprodutor, que a gente chama, né? A gente praticamente fica independente dos aumentos, autossuficiente, exatamente. E, claro, indo ao encontro de todas as questões sustentáveis, ambientais que a gente fala muito hoje em dia, né? Então é trazer para o presente a sustentabilidade. E essa é uma das formas que a gente tem de começar a fazer isso, né? O primeiro passo, talvez, desse movimento. Que legal. Muito obrigada por todos esses esclarecimentos, engenheiro Thiago, porque é importante, a gente ouve falar, mas não sabe direito como é que não sabe como fazer, como funciona. Então o Thiago veio aqui nos dar essas super informações. Muito obrigada, Thiago. Imagina, a gente que agradece nossos canais também, nós também estamos à disposição para qualquer dúvida, nos contatem, que a gente tem pessoas destinadas a esclarecer essas dúvidas e auxiliar também. Tá bom. Então Perfeito. Muito obrigado. Tá certo, eu que agradeço. Gente, eu amei essa entrevista, eu espero que você tenha gostado. Ele é um especialista no assunto, então ele nos contou todos os detalhes de como funciona, mas se ainda ficaram dúvidas, coloca aí embaixo que o que eu não souber, eu pergunto para ele e respondo para você. Muito obrigada pela sua companhia, até o próximo vídeo. Tchau!